Hoje eu quero falar sobre uma vida marcada pelo sucesso. Uma vida marcada pelo sucesso. É o tema da mensagem de hoje. Josué é um personagem bíblico que muito nos inspira. E você sabe que os homens da Bíblia, as histórias bíblicas dos personagens bíblicos, na verdade, são histórias da nossa própria vida. Eu sou um Adão. As mulheres aqui são Evas. É verdade que eu quero ser um Abel, mas muitas vezes eu sou Caim. É bem verdade que na minha vida tem um pouco do Noé, que quer servir a Deus. Eu quero ser um Abraão. O Abraão me inspira, mas em mim existe um pouco de Ló também. Há na minha vida dos personagens bíblicos sempre alguma coisa que mostra para mim. Então, ao olhar para homens da Bíblia, a gente gosta da conduta de um Davi guerreiro vencedor, homem segundo o coração de Deus, mas em nós existe um pouco de Saul também. Aí nós, os personagens do Velho Testamento demonstram muito bem o que é a nossa vida. Por isso que a gente pode olhar para a vida dos homens da Bíblia e imitar a conduta de homens e mulheres da Bíblia. Há nas mulheres Déboras aqui dentro. Há aqui mulheres como Joquebede, mãe de Moisés. Mulheres usadas por Deus na Bíblia. E por isso eu quero hoje pensar da vida de Josué, o segredo que marcou a vida deste homem, que começou, ele aparece, é um personagem que aparece ali aos 40 anos acompanhando Moisés, e depois a gente acompanha a vida dele por volta aí até dos 110 anos, quando ele faleceu, e é uma história de vida marcada pelo sucesso. E eu quero convidar você para nós olharmos para a vida dele. Nós vamos ler Números capítulo 27, versículo 18, convido você a abrir sua Bíblia, ou o seu smartphone, o aplicativo aí para acompanhar a leitura. Números 27, 18, 22 diz assim: Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém. Fala-nos ao coração, Senhor. Fala ao coração do homem, da mulher que acompanha a mensagem através das redes sociais ou do CD, do DVD, onde quer que chegue a palavra, que o Senhor instrua o teu povo para viver uma vida, Senhor, de sucesso, uma vida de vitória, uma vida marcada pela direção do Senhor. Dá-me graça para falar segundo a tua misericórdia, usa-me como teu poder, e que o teu povo ao ouvir não seja a voz do Marcos, mas a voz do Espírito Santo falando com cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Josué era um modelo de Cristo. Josué, lá no Velho Testamento, o seu nome significa Jeová é salvação. Josué significa Jeová, Deus é salvação. É o equivalente do hebraico
o equivalente hebraico do grego Jesus. Josué, Jesus, é o mesmo nome. E eu fiz um levantamento desde que aparece o nome de Josué. E a primeira vez que aparece o nome de Josué é quando Moisés está designando 12 homens representantes das 12 tribos de Israel, para vigiar e ver a terra. Êxodo capítulo 17, verso 9, ele é um dos que vai espiar a terra e ao voltar traz relatório positivo. Ele juntamente com Calebe. Êxodo capítulo 17, versículo 13, Josué já incumbido da missão de liderar um exército, com parte da autoridade de Moisés sobre ele, já apresentado à comunidade, já com orientação do sacerdote Eleazar, que consultava a Deus através do Urim e Tumim e dizia como deveria ser feito. Josué vai para a batalha contra Amaleque e se torna um vencedor, Êxodo 17, 13, ele desbarata Amaleque e os seus inimigos são derrotados com um exército pequeno, simples, que não tem nem armas de guerra ainda. Eles têm pedaços de pau, como se fossem cabos de vassoura feito artesanal no fundo do quintal para lutar contra o inimigo, mas eles vencem. Já em Êxodo 24, 13, é o momento que ele se torna agora um servidor de Moisés. Ele agora está auxiliando diretamente a Moisés, caminhando lado a lado. Números capítulo 27, versículo 18, o Josué é escolhido por Deus para ser sucessor de Moisés. Josué 1,5, Deus agora começa a falar diretamente com Josué, não mais por intermédio de Moisés. E a palavra de Deus para ele é assim: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, Josué, porque como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Não te deixarei e eu não te desampararei. É Deus agora falando diretamente com ele. Deus começa a exaltar Josué de uma forma poderosa. Em Josué capítulo 3, versículo 7, diz: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Já em Josué capítulo 3, versículo 14, ele, juntamente com o povo de Israel, atravessam o rio Jordão no momento em que ele está mais cheio, e o rio Jordão se abre, como num flashback, lembrando do que aconteceu com Moisés ao atravessar o Mar Vermelho. Josué agora atravessa o rio Jordão em direção à terra de Canaã, a pés enxutos, com os sacerdotes levando a arca na frente, e o rio recua e eles passam a pés enxutos. Muita gente não conhece essa passagem, pouco se prega sobre ela, fala-se mais sobre o Mar Vermelho, mas esquece de falar do rio. Diz assim o texto de Josué 3,14: tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, e as que desciam para o mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo a pés enxuto sob a liderança de Josué. Diante das muralhas de Jericó, agora a primeira cidade que eles têm para conquistar, Josué recebe a visita do príncipe de Deus. Josué está pensando como vai enfrentar Jericó e destruir os muros, e ele vai à noite para espiar e vê um homem com uma espada na mão e diz, Josué pergunta: és tu um dos nossos ou um dos deles? E aquele príncipe de Deus, que é uma teofania, entende-se na teologia, que era o próprio Senhor Jesus que estava ali, disse assim: não, sou um príncipe do exército de Deus e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Então, se ele recebeu adoração, é porque era o próprio Deus que estava ali na pessoa bendita de Jesus, se manifestando a Josué no Velho Testamento. Josué obedece à voz do Senhor, as muralhas caem, ele conquista a terra. Depois de conquistar Jericó, eles vão lutar contra uma cidade de Ai, mas eles são agora envergonhados. E Josué vai orar a Deus e perguntar: por que
que depois de uma grande vitória em Jericó, ele sofre uma grande derrota em Ai. E Deus diz: o povo está em pecado, e enquanto o povo estiver em pecado, eu não abençoo vocês. Está anátema no meio do povo, alguém tomou do que pertencia ao Senhor. E Josué então santifica, jejua, bota o povo em oração e vai até chegar em Acã, e Acã confessa que havia roubado uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, e escondido dentro da sua tenda, e por causa disso todo Israel sofreu. Quando a gente começa a esconder dentro de casa aquilo que pertence ao Senhor, não só a casa sofre, mas a casa do Senhor sofre também. Aquela cidade de Ai era um dízimo ao Senhor, era a primeira, a cidade de Jericó era algo que pertencia só ao Senhor e devia ser tudo consagrado, o ouro e a prata ao Senhor, e depois as outras cidades ficariam para o povo de Israel, mas Acã roubou do Senhor, como muitos fazem muitas vezes, roubando o que é de Deus. Josué capítulo 10, ele vai se tornando um general habilidoso, e os israelitas seguem, eles vão conquistando, e houve uma oportunidade em que eles estavam pelejando, em que a noite estava chegando e à noite eles não conseguiriam lutar contra os inimigos. Então é Josué quem levanta a mão e diz assim: sol se detém sobre Gabão e tu, lua, para em Ajalão. E o movimento da terra parou naquela hora. O sol ficou no mesmo lugar o tempo todo, como tem que ficar mesmo, mas a terra não se movimentou, e a incidência do sol sobre a terra ficou no mesmo local, é isso que eu quero dizer, e ele pôde vencer a batalha. E quando venceu a batalha, então a terra voltou ao seu eixo normal, e os estudiosos, cientistas, já descobriram que há no universo um momento em que este movimento parou, e tem algumas horas que sumiram no tempo, e ninguém sabe o que foi, mas a Bíblia mostra. Se você quiser pesquisar isso lá no Pai Google, vai lá e você vai ler sobre isso. É muito interessante as horas que faltam no cronograma da história, e tudo indica que foi esse momento que Josué orou e Deus o engrandeceu poderosamente. A Bíblia diz que Josué, capítulo 11, versículo 4, já um homem adulto, fere os inimigos que estão fugindo, e Deus manda uma chuva de granizo para derrotar os inimigos e não permitir que eles sigam em frente, porque eles estavam vindo contra Israel com muitos carros e cavalos. Ao final dos dias de Josué, para encurtar um pouco a história toda, ele já está com a idade avançada, conquistou tudo, e é dele a frase que nós gostamos de colocar na porta da nossa casa. Qual é a frase? Olha, qual é a frase? Mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aos 110 anos, ele então é sepultado. Josué tem uma vida marcada pelo sucesso. O segredo do sucesso da vida de Josué não era outro senão estar debaixo de autoridade. Se há um homem na Bíblia que está debaixo de autoridade o tempo todo, é Josué. Ele está sempre sob o comando de um líder, que Deus o colocou sobre a vida dele, e ele honra esse líder o tempo todo. Deus colocou uma autoridade espiritual sobre Josué, e ele soube reconhecer, e ele soube ser um receptor do canal transmissor que era o seu líder espiritual sobre a vida dele. E nós precisamos aprender isso. Se nós queremos os dias de hoje, nesses dias conturbados, de grandes conquistas que temos pela frente, de guerras que são travadas a todo tempo, guerra comercial, guerra, enfim, todos os aspectos. Você sabe que tem que matar um leão por dia para vencer, e você quer vencer. Nós vamos aprender com este homem. Ele está sempre debaixo de autoridade espiritual. Ou é de Moisés, ou é do sacerdote Eleazar. E depois que Moisés morre e também o sacerdote Eleazar não está mais lá, o próprio Deus fala com ele diretamente, e ele continua a sua vida, e no final dos seus dias ele diz assim: se vocês agora que conquistaram, terminamos, a terra prometida está aqui, Deus deu como foi, se vocês quiserem seguir outros deuses e ir embora, vão vocês. Eu só digo uma coisa para vocês: eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Isso com 110 anos de idade, e ele continua firme e forte. O que é uma autoridade espiritual, você pode perguntar. Autoridade espiritual é um revestimento que Deus dá a alguém, é uma unção que Deus dá.
Aí a melhor definição para unção foi de uma velhinha na igreja um dia, que alguém perguntou assim: pastor, o que é unção? E a velhinha gritou: minha filha, uns são e outros não são. Foi mais rápida que o pastor. O pastor teologicamente ia falar e disse: tem alguns que Deus dá e pronto, final. Essa autoridade espiritual é um revestimento do Espírito Santo sobre a vida de pessoas, como Deus escolheu Moisés e deu a ele. Como depois de Moisés, Deus escolheu Josué e deu a Josué. A autoridade espiritual não é algo que a gente diz assim: eu quero. Não, vem de Deus, é um dom de Deus, é um ato exclusivo da soberania de Deus. Deus dá a quem Ele quer, e é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 5, ele fala da diversidade de ministérios, e ele diz que Deus opera em todos, em tudo e em todos, e cada um, versículo 7, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de ciência, a outro fé, a outro dom de curar, a outro pregação, milagres, profecia, a outro dom de discernimento, a outro variedade de línguas, a outra interpretação de línguas, mas um só é o Espírito, opera em todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus vai dando a cada um como Ele quer. A igreja é assim, a igreja, nós que nos reunimos aqui, temos que entender que isso aqui é uma reunião diferente de muitas que estão acontecendo neste momento. As salas do Rio Mar estão cheias agora, do cinema, sim ou não? As salas do Shopping Jardim estão cheias, sim ou não? Os teatros estão lá, os clubes têm, mas nenhuma reunião, a não ser as outras igrejas, estão conectadas com o céu, recebendo direto do céu unção e Deus capacitando as pessoas. Nós estamos iniciando um mês hoje, aliança com Deus, dia de nós olharmos para este mês que vem pela frente e estarmos aqui dizendo: Senhor, manda uma unção dos céus, uma autoridade espiritual sobre nós, abençoa a nossa liderança, nossos pastores, para que eles possam abençoar as nossas vidas e nós irmos para este mês como vencedores, tendo uma vida de sucesso, não só no trabalho, mas dentro da família, nos relacionamentos, aonde quer que a gente vá, que o Senhor vá à nossa frente, fazendo coisas acontecerem de forma grandiosa, poderosa, maravilhosa, cheia de graça, de unção, de poder dos céus, e a gente continue vendo as tuas mãos operando. Quais são as evidências de uma pessoa, ou quais são as evidências de pessoas que se submetem, que são fiéis a uma autoridade espiritual? Primeiro, ela obedece. Obediência. Obediência é o que demonstra se você está debaixo de autoridade ou não. Esta característica estava na vida de Josué de uma forma muito linda. Obediência é o antônimo de desobediência, ou desobediência é o antônimo de obediência. Olha o que diz Êxodo 17, versículo 9. Então Moisés disse. Disse a quem? A Josué. Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. E amanhã eu tomarei posição no alto da colina, e nas minhas mãos estará a vara de Deus. Foi Josué então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Porém Moisés, Arão e Hur subiram lá no alto da colina. A maior demonstração de obediência é a submissão a um comando que às vezes parece absurdo para você. Porque seria mais ou menos assim, vai lutar com aquele leão ali enquanto eu vou me trancar aqui no quarto, tá? Você desce lá para lutar contra os amalequitas, que é um exército poderoso, e eu vou ficar bem lá no alto da colina. Não parece estranho? Eu falei, eu vou levar Arão e Hur comigo também, mas você vai lá. Tipo assim, vai. Josué não questionou, ele disse, eu vou. E diz a Bíblia que enquanto a autoridade espiritual dele, lá protegido, no alto do monte, levantava as mãos e orava, o exército, sob o comando de Josué, vencia a batalha. Quando Moisés, cansado, começava a descer as mãos, eles começavam a ver que o inimigo começava a vencer. Aí Arão e Hur
que também estavam debaixo da autoridade, seguravam as mãos de Moisés para cima e seguraram até que Josué vencesse todo aquele exército. Obediência. Eu não estou entendendo o que está acontecendo agora, mas eu estou pronto a concordar com o que você está me mandando. Muitas vezes as pessoas vêm e pedem conselho e sai dali e faz tudo diferente daquilo que foi aconselhado. Pastor, como é que eu faço? Faz assim, aí faz diferente. Porque às vezes pede conselho apenas para justificar. Eu me lembro quando eu recebi o convite, eu trabalhava na Universidade Estadual de Maringá, concursado, e me convidaram para ser missionário em Palmital. A primeira coisa que eu fiz, eu fui falar com minha mãe, meu pai, e depois com os meus pastores, para saber o que eles achavam daquilo. Quando foi para tomar a decisão de vir pastorear Aracaju, a mesma coisa, ouvindo, primeiro aquela que seria minha esposa, que à época era minha noiva, que é a pastora Cláudia, os meus pais, os pais dela, os nossos pastores, e só depois, com a bênção de Deus, assumimos vir para Aracaju, eu com apenas 22 anos de idade. Dia desse aí, foi pouco tempo atrás. E a pastora com 19 anos de idade, para ser missionários no Nordeste, saindo do sul do país. Se as minhas lideranças, autoridades espirituais sobre a minha vida dissessem não, eu não viria. Só quando houve confirmação é que vi. Segundo, a evidência de que alguém está debaixo de autoridade espiritual e por isso vai ter sucesso na vida e vai prosperar é que ela serve. Ela não está para ser servida, ela quer servir. Olha como diz o versículo 13 do capítulo 24. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus. Josué 1:1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés é servo do? Falou o Senhor a Josué, servidor de? Perceberam? Moisés, servo do Senhor. Josué, servidor de Moisés, que serve ao Senhor. Está debaixo de autoridade. Está debaixo de autoridade. O grande problema aqui, às vezes, as pessoas têm dificuldade para servir. Poucos dias alguém até disse: pastor fulano deixou a igreja. Foi por quê? Porque ele achou muito pouco o que o Senhor passou para ele fazer. Muito pouco. Ele queria mais. Eu digo, que pena que ele não soube passar pelo processo, então. Uma pena. Porque as pessoas que têm um coração disposto, estão dispostas a servir em qualquer área. Eu estou aqui para servir. Esse é o segredo do sucesso. Que você não quer apenas ser servido, você está disponível para qualquer área, ainda que seja uma área difícil. Honrar as autoridades espirituais. O meu pai, quando se converteu, ele aprendeu esse princípio. E meu pai era proprietário de um restaurante em Maringá, e ele sempre chegava para os pastores e dizia: pastor, vai almoçar lá. E quando iam, meu pai honrava e dizia: não, de forma alguma, eu tenho prazer de estar oferecendo isso para os meus pastores que estão aqui. Quando eles não iam, meu pai às vezes mandava levar: leva isso aqui lá para o pastor fulano de tal. O meu pai sempre procurou honrar e servir na igreja. Minha mãe participou de todas as áreas, eu via sempre isso. E foi um tempo precioso que eu aprendi também a dar o meu melhor, honrando e fazendo aquilo que outros não queriam fazer na igreja. Às vezes tem pessoas que gostam de participar de tudo, mas quando vai chegando no final do Reno Roça, vai vazando todo mundo e sobra para poucos no final. A gente tem que ficar assim: irmão, comanda aí, comanda ali, segura ali, pega o rebanho ali para que todo mundo possa servir. E é lindo. E isso aqui não acontece aqui na Igreja Renovada, não. Aqui o pessoal chega junto. Não, realmente, é verdade. O pastor Genivaldo está aqui confirmando, a pastora Cláudia sabe disso. Nós temos um povo aqui. Por isso é vencedor esse povo, porque a gente tem e conta com um povo que serve ao Senhor com alegria neste lugar. Inclusive quero parabenizar, o pastor antes de viajar junto com a equipe montou aí um time maravilhoso e era gente trabalhando, sim ou não? Quem participou ontem aqui? Tinha gente para cuidar de tudo quanto é área aqui na igreja, foi uma maravilha aqui ontem. Servir, sabe, não é apenas servir com carinho. Eu sempre conto, quando eu fui, sempre que vou pregar em Maringá, e uma das vezes
um irmão chegou lá, eu já estava no hotel, fui pregar na igreja missionária do pastor Jacó, e o irmão foi até lá, falou: pastor, eu vim trazer aqui o carro que vai ficar à disposição do senhor, aqui, então o senhor mesmo pega o carro, já vai para a igreja, depois já volta para o hotel, tudo tranquilo, então o carro está aqui à disposição, já foi trocado o óleo, mandei lavar, está assim e tal e tal. E olha, pastor, eu deixei também uma balinha, um Mentos ali, um house, para que, eu até fiz assim, né, para ver se eu estava, mas não era não. Ele falou assim: não, porque eu sei, pastor, eu também sou pastor, e depois que a gente prega, a gente fica com a boca amarga, seca, e aí é hora de botar uma balinha na boca. Eu falei: puxa, não é só servir, é servir com carinho, é com amor, é atenção. Você não perde nada quando você está honrando a autoridade espiritual, quando você está abençoando. Não é bajulação, puxa-saquismo, porque você percebe quando é bajulação, você percebe quando a pessoa está fazendo interessada. Não, eu estou fazendo isso porque eu amo, eu estou fazendo isso porque eu quero estar junto, eu quero ter uma vida dirigida pelo Senhor, abençoada de forma especial. Uma vida marcada pelo sucesso, e o que caracteriza uma pessoa que está ao lado de uma autoridade espiritual é que ela sempre quer estar junto, quer estar próximo. Uma das coisas importantes na igreja é como é que você caminha ao lado da sua liderança. Olha o que diz Êxodo 24: e levantando-se Moisés com Josué. Eu quero que vocês sejam mais rápidos, gente. Quando eu fizer a pergunta, vocês olham para o texto e falam: eu não vou botar vocês em fria não, vai lá. E levantando-se Moisés com Josué, subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. O Arão é o irmão de Moisés, Ur é o outro que auxilia. Então veja, há Moisés, Arão, Ur, Josué. Arão e Ur ficou cuidando do povo aqui embaixo. Os líderes de Israel subiram um pouquinho mais no monte, ficaram aqui. Agora Moisés diz assim: vocês ficam aqui, e eu e Josué vamos subir até o cume do monte. Josué vai estar aqui do meu lado, enquanto eu estiver na tenda orando ao Senhor, ele vai estar na porta da tenda. Agora imagina as experiências que Josué viveu lá em cima, ouvindo Deus falar com Moisés, vendo a glória de Deus lá em cima, ali do lado. Acho que ele nem se mexia, assim ó, arriscava um cantinho de olho só, então deixa eu arriscar um só para ver essa glória de Deus. Ele viu o que ninguém mais viu, porque ele estava junto, ele caminha junto. Querido, com quem você tem andado? Com quem você tem caminhado? Você está procurando andar perto para aprender, para ver o comportamento? Eu achei lindo uma vez, são irmãos nossos, que um tempo atrás participaram da intimidade da casa da minha filha, da Aninha, quando ela tinha o velar de Skids. E aí aquela irmã chegou e disse assim: pastora, poxa, eu estou encantada, porque a gente vê vocês na igreja, e a gente vê a unidade, mas agora que eu vim para perto, que eu fui convidada para estar aqui, eu estou vendo que vocês vivem nessa harmonia. Pastora, eu quero andar perto de vocês para poder ter uma família abençoada também. Percebe? Estar junto. Há aquele ditado que diz: diga-me com quem andas. Quem tem sido suas companhias? O que essas pessoas têm falado a respeito da autoridade espiritual que Deus tem colocado na sua vida? Qual é a tua reação? Um dia alguém estava, e uma coisa que entristece a minha pastora muito, e a gente já fica assim, quando você vai conversar com alguém, fala assim: mas irmão, o que aconteceu lá? Não, eu defendo vocês. Não, nós não precisamos que ninguém nos defenda. Primeira coisa, assim, eu defendo vocês. Parece que a igreja inteira está contra a gente e só aquela pessoa defendendo a gente. Não, todo mundo fala mal de vocês, mas eu defendo. Eu quando escuto isso, eu falo: quem defende a gente é Deus. Nós precisamos não de defensores, nós precisamos de companheiros fiéis. E um dia, para ilustrar melhor isso, um jovem estava na minha sala conversando, eu falei assim, pastor, uma pessoa aí fala, né? São meus amigos. Eu falei assim: é interessante, se eles falassem da sua mãe. Aí eu meti a mão na cara deles, eu falei: é diferente, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes a gente esquece de honrar, esquece de caminhar junto para ver de verdade.
Fere profundamente o coração de um pastor. Quando você tem uma vida pública, eu tenho uma vida pública em Aracaju, minha família tem uma vida pública. Nós andamos, as pessoas nos conhecem em todos os lugares. A gente não vive se escondendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, basta alguém falar uma besteirinha num canto de esquina, que a pessoa diz, oh, isso é verdade. Porque o mal tem mais influência do que o bem. O mal tem uma influência tremenda. Agora nós precisamos de homens e mulheres, e aí eu vou para o terceiro ponto, o quarto ponto da mensagem, que uma pessoa bem-sucedida não se rebela. Rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. Rebelião é aquele que vai fazendo motins. Olha o que aconteceu, e veja se Josué está no meio desse bolo. E olha o nível das pessoas que se levantaram contra Moisés, a autoridade espiritual de Israel e a autoridade espiritual sobre Josué. Números 16, versículo de número 2. Levantaram-se perante Moisés juntamente com 250 homens dos filhos de Israel. Quantos? Agora, são o que estes homens? Príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome, ó, é PhD os homens. São 250 homens, líderes da congregação, chamados de varões de renome. E ajuntando-se contra Moisés, disseram-lhe: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Até parece bonito, não parece? Esse camarada 250 se levanta e diz assim: por que Moisés lidera a gente? Por que você? Por que Arão? Por que Josué? Por quê? Isso é demais, todo mundo é igual, todo mundo não sei o quê. Pera, é verdade, todo mundo é igual, mas uns são chamados para um cargo. E eu sempre digo, quando alguém começa a falar muita coisa para mim, eu falo assim: quer pilotar? Quer pilotar? Eu vou sentar na cadeira do passageiro ali, vou tirar um cochilo, você pega o Boeing e pousa ele, decola ele, pousa. Quer pilotar? E às vezes o povo que está sentado na cadeira, vamos usar de avião, parece que quer tirar o piloto principal e colocar alguém que está sentado na poltrona para pilotar o avião. Você é doido, é? Você quer derrubar o avião que você está dentro? Você quer acabar com o projeto que Deus está fazendo? Espera um instantinho. Não dá para entender. Só sendo uma ação. É o que esse povo faz. Gente, Moisés, nós estamos falando aqui de Moisés. O homem que a vida dele foi um milagre, desde o nascimento. Um homem que foi criado como filho da filha de Faraó. Um homem que depois foi passar mais 40 anos cuidando das ovelhas da sogra, do sogro. 40 anos no deserto. Depois volta para o Egito. O camarada levanta a mão e faz milagre. O rio Nilo, as 10 pragas. Um homem que atravessou o Mar Vermelho. O homem que levanta o cajado e sai água da rocha. Um homem que faz assim. Eu digo: Senhor, se esses 250 levantou contra Moisés, eu estou bem, eu não tenho 25 contra. Acho. Mas se eu tivesse feito 10% dos milagres que Moisés fez... Deixa eu até voltar a pregar, que o meu pensamento agora rodou, que o HD rodou demais aqui. Agora pergunta se Josué entrou nessa. Josué entrou nessa? Você vê Josué aqui? Não. Josué não está envolvido nisso. Ele está aqui, ó, protegendo. No entanto que Datã, Coré e Abirão, os 3 líderes que fizeram este motim e juntaram 250 homens, Moisés olhou e fez uma oração, disse assim: olha,
se vocês morrerem de morte natural, vocês estão certos e eu estou errado. Se vocês morrerem de uma morte sobrenatural, então eu estou certo e vocês estão errados. Vocês viram, dos dois jeitos vocês iam morrer? Se morrer de morte morrida, então vocês estão certos e eu estou errado. Agora, se morrer de morte complicada, então aí eu estou certo e vocês estão errados. Quando Moisés terminou de falar, aí o Moisés falou assim: pessoal, sai de perto, afasta. Um pouquinho mais para cá, pessoal, sai de perto de quem anda, sabe? Sai de perto. Quando todo mundo saiu, ficou Datã, Coreia, Abirão e a família dele, de repente, a terra abriu a boca e o terreno em que ele estava era um terreno meio movediço, a terra fundou e a terra veio por cima e enterrou. Moisés, mais alguém quer falar? Melhor não. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar sendo amigo? Conhece a história? 2 sócios brigaram e falaram: vamos separar a sociedade, eu não aguento mais você também não aguenta. Aí um olhou para o outro e falou assim: você vai me pagar aquilo que você está me devendo assim. Falei assim: ah é? Então você também tem que pagar isso aqui. E aquilo que eu estou guardando de você ter um tempão também, eu também vou soltar, porque agora não tem mais nenhum compromisso, mas meu sócio, eu vou falar aquele negócio assim. O outro falou assim: você vai falar isso? Pois eu tenho isso aqui para você, tal e tal. Aí o outro falou assim: rapaz, e os clientes e tal, eu vou puxar para mim. O outro, eu vou puxar. Dali a pouco eles viram que só tinha problema. Eu falei: vamos ser amigos de novo? Vamos, vamos ser amigos de novo, gente. É o que muitas vezes acontece. Mas não tem na Bíblia só este exemplo. Saul foi ordenado para ser rei de Israel. O povo pediu um rei e Deus separou Saul para ser rei de Israel. Foi consagrado. Quem era a autoridade espiritual sobre Saul? Samuel. Quem impôs as mãos sobre Saul para ele ser o rei de Israel? Samuel. Quem Deus usou para dizer que Saul é que era o rei de Israel? Samuel. Quem trouxe o Saul para liderar Israel? Samuel. Samuel deu uma ordem para Saul e disse assim: ó, faça assim, eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar, eu convido você e eu dou mais orientações. O Saul não ficou debaixo de autoridade, e o Saul foi fazer o que não era da alçada dele. Oferecer sacrifícios a Deus, coisa que só o sacerdote podia fazer. Quando ele termina de oferecer os sacrifícios, quem chega? Samuel. O que você está fazendo? Não, eu estou fazendo aquilo. Sacrifício, mas quem mandou você fazer isso? Você não soube obedecer. Deus já arrancou de você o reino de Israel e deu a outra pessoa, porque Deus encontrou um homem segundo o coração dele, que é Davi. Olha agora Davi. Davi agora está debaixo de Saul, que é o rei de Israel. Davi nunca se levantou contra Saul. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul por várias vezes, nunca. Só uma vez ele cortou a ponta do manto de Saul e mesmo assim depois pesou sobre ele, que ele disse: eu não devia ter feito essa brincadeira com o rei, porque ele é ungido do Senhor. Ele é um endemoniado de verdade. O demônio entra nele, eu toco até para acalmar ele, mas é ungido do Senhor. Eu tenho que esperar até que passe o tempo dele, o meu tempo vai chegar. A Bíblia está cheia de exemplos. Agora, o que é que você hoje pode me dizer, pastor? Quais são os resultados de se ter uma vida de obediência, ser servo, querer estar junto, não se rebelar, caminhar como igreja do Senhor? Quais são os resultados para a minha vida? Como é que eu posso ter o que Josué teve? Primeira coisa que acontece na vida dessa pessoa, nós vamos agora passar rapidamente na vida de Josué. Se prepare para conquistar grandes vitórias também. Você conquistará grandes vitórias. A exemplo da liderança que você está junto, o Senhor vai te fazer prosperar, o Senhor vai abençoar a sua família, o Senhor vai abençoar os seus caminhos, porque você está caminhando da forma correta. Queridos, igreja, eu sempre digo, não é lugar de chegar aqui para o pastor impor a mão na sua cabeça e resolver seus problemas. Igreja é lugar dos pastores, dos líderes, aos dons espirituais serem dados a você, para você aprender a viver, aprender a tratar as coisas. Hoje pela manhã eu conversava com os pastores, agora à noite com os presbíteros,
presbíteros da igreja, passando orientações de como nós devemos nos conduzir, como nós devemos avançar, como nós devemos recuar em algumas coisas, orar em uma área, buscar a direção de Deus para outra. Por quê? Porque nós queremos que toda a igreja seja vitoriosa. Por que esta noite da vitória foi estabelecida aqui? Porque nós queremos que não é a igreja ser vitoriosa, é o membro da igreja ser vitorioso, porque quando vem a vitória sobre a sua vida, vem sobre a igreja, e esta igreja tem experimentado Deus abrindo os céus e derramando sobre nós grande unção do Senhor. E isso alegra nosso coração, invade o nosso ser e diz assim: eu faço parte dessa história. Assim Josué desbaratou, prostrou Amaleque e o seu povo ao fio da espada, porque se tornou um vencedor. Quem caminha debaixo de autoridade espiritual se torna também autoridade espiritual em algum outro nível. Assim como Moisés estava aqui, Josué estava aqui, ele tinha pessoas também abaixo do comando dele. Veja que diz assim, Êxodo 17:9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Um centurião chamou a atenção de Jesus, porque ele disse assim: eu não preciso que o Senhor vá na minha casa curar o meu filho. Dize uma palavra e ele ficará sarado. Por que esse centurião tinha esta fé? Ele disse assim: porque eu sou homem que estou debaixo de autoridade, e eu tenho soldados que estão debaixo das minhas ordens. Qual é o paralelo que eu quero fazer? Quando você sabe estar debaixo de autoridade, você também tem autoridade para fazer as coisas no plano terreno. E ele disse assim: se eu digo a um soldado meu, vai, ele vai. Se eu digo a um soldado, vem, ele vem. Se quem está acima de mim, que é meu comandante, diz para mim, vai, eu vou. Se ele diz para voltar, eu venho. E eu sei que o Senhor está acima de todo mundo. Então, se o Senhor falar, Jesus ficou assim: uau, esse homem entendeu. Pode ir, teu servo já está curado. O homem voltou para casa, o servo dele já estava curado. E ele entendeu que era a hora que Jesus tinha dito. Sabe por quê? Porque ele aprendeu, ele sabia o princípio de autoridade. Você quer ter autoridade sobre doença, sobre a sua casa? Você quer ter autoridade sobre questões financeiras? Você quer ter autoridade sobre influências do mal que tentam destruir seu casamento, sua família, seus relacionamentos? Aprenda a estar debaixo de autoridade e dizer assim: em nome do Senhor Jesus, a vitória está diante de mim, porque eu tenho autoridade no mundo espiritual, porque eu estou debaixo de autoridade também. Você pode chegar ao mesmo nível de autoridade da sua autoridade espiritual, você pode chegar a um nível inferior da autoridade espiritual que está sobre você, você pode ter um nível menor, não importa. Porque a Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Josué chegou num nível, não chegou no nível de Moisés, mas chegou no nível especial. Terceiro, quando você se submete à autoridade espiritual, algo especial de Deus vai acontecer na sua vida. E isso vai acontecer através da autoridade espiritual sobre a sua vida. Olha o que diz: Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha lhe imposto as mãos, assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Eu já tive experiência nessas duas esferas. Eu também estou debaixo de autoridade espiritual. Os pastores que caminham comigo, os meus presbíteros, as pessoas mais próximas, sabem que eu nunca me rebelei contra a autoridade espiritual que está sobre mim, que hoje é o pastor Advanir, presidente da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Eu sirvo como vice-presidente desta igreja há mais de 12 anos, 13 anos. Eu já fui segundo tesoureiro, já fui segundo secretário, já fui secretário executivo e cheguei a vice-presidente e parei e disse: aqui é meu lugar. Eu nunca me levantei para denegrir a imagem do meu presidente. E antes dele era meu sogro que era presidente da Igreja Renovada, o pai da pastora Cláudia. Sempre que eu tomo uma decisão aqui em Aracaju, muito importante,
eu ligo para o meu presidente e peço para que ele ore por mim. Quando fomos para comprar isso aqui, quando o contrato chegou de São Paulo, estávamos eu e Cláudio em casa, eu liguei para ele, falei, acabei de receber o contrato, e vou assinar aqui agora, e quero que o senhor faça uma oração por mim, porque o desafio é muito grande, são 48 prestações de quase 50 mil por mês. Ele disse, Marcos, Deus vai abençoar, você não vai atravessar nem um mês, vocês vão fazer isso em pouco tempo, vocês são excelentes no que fazem, eu abençoo a vida de vocês, e fez uma oração e recebi a benção. No dia em que eu recebi a notícia de que o contrato estava chegando aqui, foi dia 22 de maio, lembra? Do terreno ao lado. Ele ligou para me parabenizar, eu falei assim, olha, você ligou para parabenizar, eu tenho uma outra notícia. Temos aqui mais quase 8 mil metros quadrados chegando, estou com o contrato, você pode fazer mais uma oração daquela que você fez? Sabe o que é isso? Debaixo de autoridade espiritual. Se eu fosse na conversa do povo, eu teria feito política para ganhar a presidência da igreja e derrubá-lo como presidente. Que muita gente tentou. Não. Eu quero ficar onde Deus me colocou, para Deus abençoar a minha vida. Se Deus tem um plano na minha vida, que um dia eu presida a igreja em todo o Brasil, quase 200 mil membros, mais de 35 países a igreja renovada, Ele vai falar, tanto com quem está lá em cima, quanto comigo e com a minha esposa, para eu assumir esse papel. E a igreja de Aracaju tem que estar preparada para isso. Mas pergunta se eu anseio por isso. Não. E também estou na posição de que tenho pessoas debaixo do meu comando. A pastora foi pregar agora em Nordeste, encontrou lá todos os pastores. Pastores todos da minha idade, mais novos do que eu presidi o presbitério do Nordeste, que era desde Aracaju até São Luís do Maranhão. Eu me lembro quando ia pregar em São Luís do Maranhão, passava por Bacabal, depois descia para Piauí, Teresina, tudo de ônibus, pregando, presidindo esses presbitérios. E aí cresceu, hoje tem pastores em agosto, pelo menos Alagoas, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, vai descer para estar aqui todos os pastores em agosto, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, muitos já conhecem, pessoas que eu tenho que comandar, que dirigir, e que caminham comigo até hoje. Então, eu estou debaixo de autoridade, tenho autoridade sobre outros. Eu quero dizer para você na noite de hoje, confia, porque o Senhor vai te dar esta unção especial também. Por isso que hoje eu orei, você vai se lembrar, você que comanda pessoas, você que é empresário, porque não é só pastor, o que eu estou pregando aqui não vale só para a igreja. Isso aí é assunto de igreja. Poxa, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou do ramo disso, daquilo. Isso não tem assunto, querido, isso aqui vale no púlpito da igreja e vale lá na sua sala de reuniões da sua empresa, vale em qualquer área. Tudo que você aprende a liderar pessoas e estar debaixo de autoridade, a unção do Senhor desce sobre a tua casa e abençoa a tua vida de forma especial. O que eu estou pregando aqui é para que você viva uma vida de vitória. Algo especial de Deus acontece na sua vida quando você se submete. Quarto, você participará de experiências profundas com Deus. Josué, como já disse, estava sempre ao lado da tenda do Senhor. E para terminar, quem se submete à autoridade espiritual aqui na terra, não terá dificuldades, em quinto lugar, para se submeter à autoridade absoluta de Deus. Eu vou repetir, você não terá dificuldades para se submeter à autoridade absoluta que é Deus. O grande problema é que as pessoas chegam na igreja e dizem o quê? Eu obedeço só a Deus. Essa é a doutrina mais errada que existe. Como é que você pode dizer que se sujeita a Deus se não se sujeita àqueles que Deus colocou autoridade espiritual sobre a sua vida? É João quem escreve dizendo, como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo ao meu irmão que vejo? O mesmo serve para a submissão. Como é que eu posso dizer que eu sou submisso a Deus que não vejo, se eu não sou submisso àqueles a quem Deus colocou como autoridade espiritual sobre a minha vida? Por isso que Josué chegou no final dos seus dias e disse, mas se para vocês parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Porém,
eu e minha casa. Josué, um servidor, a vida toda, serviu Moisés. Quando Moisés morreu, ele continuou servindo ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero ser pastor de uma igreja de homens e mulheres bem-sucedidos. Porque deixa eu lhe dizer algo, preste atenção no que eu vou dizer agora. Os céus conhecem aqueles que estão debaixo de autoridade e o inferno também conhece. Há em Atos dos Apóstolos uma história, um acontecimento que os judeus ambulantes, Atos 19:11, viram Paulo expulsando demônios e disseram: nós queremos esta autoridade para nós. E estes judeus ambulantes, que viram que pelas mãos extraordinárias de Paulo milagres aconteciam, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Respondendo, porém, os espíritos malignos, o espírito maligno disse: a Jesus conheço. Conheço Jesus, sei quem é Jesus. E sei quem é Paulo. Conheço Jesus, conheço o servo de Jesus, que é Paulo. Mas vocês, quem são mesmo? Não conheço vocês. Quem são vocês? Vocês não têm autoridade nenhuma, vocês estão debaixo de autoridade espiritual nenhuma. Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Até os demônios se submetem àqueles que estão submetidos à autoridade que vem de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você agora.